Olá, cafezinho com Jesus, passando aqui para te deixar aquela mensagem para esse dia que se chama hoje, te desejando aquele dia abençoado com muita paz para você. Posso te falar uma coisa hoje? Não queira dar explicação a ninguém. Não queira tentar explicar o qual motivo que você teve que tomar uma decisão na sua vida. Porque a maioria das vezes as pessoas elas não vão entender. Elas não vão querer compreender as suas decisões. Olha o que nos diz a palavra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, nos diz assim: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo devera ser julgado por nós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Se a gente for perguntar assim, será que é certo julgar? Será que eu tenho direito de julgar alguém? Aí a gente vai responder, não. Por quê? Porque quando nós vamos lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 2, o que já diz? Não julgue para não ser julgado. Quanto mais você julga, mais julgado você será. Mas quando nós vemos a palavra grega que Jesus usa, o termo julgar, no grego julgar, significa separar, escolher, selecionar e determinar. E aqui no contexto dessa palavra que Jesus usa, fala, ele estava basicamente lidando com os motivos. Os motivos. A gente julga o motivo, mas não temos o direito de julgar o ser humano, porque não seria julgar, seria condenar um ser humano quando a pessoa toma alguma atitude. Porque então seria fácil dizer assim, não condene para não ser condenado. Mas Jesus, quando ele fala essa palavra julgar no grego, ele está dizendo os motivos. Quais motivos que levou uma pessoa a tomar uma decisão. E ali a gente vai olhar e vai falar sobre o motivo, não sobre o ser humano. Mas tem pessoas autocríticas que ela espera só o ser humano, uma outra pessoa, cair, tropeçar, errar, pecar, para julgar. Mas só que ela não está julgando a causa, ela está julgando o ser humano sem saber o que passa no coração daquele ser humano. E naquele momento ali, aquela pessoa não está precisando de condenação, mas sim de uma ajuda. De uma ajuda. Hoje, o que nós vemos mais hoje é as pessoas usando o termo julgar, mas não é para julgar a causa, mas sim condenar a pessoa, sem saber o porquê dela ter tomado tal atitude. Nós podemos julgar a causa, o motivo, analisar, pensar o porquê que levou, mas não condenar o ser humano por ele ter tomado certas atitudes, porque nós não estamos no coração de cada um, nós não conhecemos o coração de cada um, nós não sabemos o que cada um passa. E ali os próprios irmãos hoje dentro da casa de Deus usam a rede social, estão dentro da casa do Senhor e condenando, não estão julgando a causa, estão condenando o irmão. Às vezes a pessoa faz tudo certinho no ano todo. E chega no finalzinho, num determinado momento, a pessoa erra. E ali ela já é condenada. Condenada pelo aquele fato, pelaquela atitude que ela tomou. As pessoas não param para analisar o porquê a pessoa tomou essa atitude. Qual que levou ela a tomar essa atitude? Não, ele já condena. Então, antes de você parar para julgar, condenar, não vou nem julgar, porque aqui Jesus ele não falou do ser humano, ele falou dos motivos, da causa. Antes de você condenar o seu irmão, você usar a sua rede social, muitas das vezes até para ganhar like, visualizações, para e pensa o que foi que levou a ele tomar aquela atitude. A Bíblia ela nos proíbe a gente de julgar, de analisar, porque aqui Jesus usou bem claro,
A palavra grega é separar. O termo que ele usou foi os motivos, não o ser humano. E hoje o que está acontecendo nos dias de hoje é condenando. Eu não digo nem julgando, é condenando. Usa o julgamento, mas é muito mais para condenar. Então, antes de você condenar alguém, ir para a rede até para tripudiar da atitude que a pessoa tomou, pare para analisar o que foi que levou ela a tomar essa atitude e vai até ela e ofereça uma ajuda. Em vez de você condenar, ofereça ajuda, porque é isso que hoje nós estamos precisando nos dias de hoje. É mais empatia uns com os outros. Antes de condenar, vai ver com a pessoa o porquê ela tomou tamanha decisão sobre a vida dela. E ofereça uma ajuda, uma palavra amiga. Leve ela à verdade, leve ela dentro das escrituras. Ajude ela a voltar por prumo. Não condene, porque Jesus ele não condenou ninguém. E ele julgou as causas, os motivos, não as pessoas. Amém? Que Deus abençoe seu dia.